Eu queria agradecer a presença de vocês, né? E eu sei que está no final do dia, muitos de nós, né, ficamos entrando, saindo, e a gente está no trabalho, né? E eu queria, talvez, fazer uma palestra um pouco diferente, né? E para isso, talvez eu comece contando algumas histórias, né? Eu acho que talvez essa seja uma estratégia interessante, né? Para ver como que a gente consegue ir batendo papo, né? E a gente falando sobre isso. Então, nessa proposta, né, eu vou começar falando a história de um cara, né? Então, esse é o Sr. Aldo, né, o segurança lá na Roche, né? Então, a gente tem um site da Roche que fica lá no Jaguaré, né? E é um site super grande, é um condomínio, na verdade, né? E o Sr. Aldo para mim, uma das representações, né, do mindset ágil, né? De uma pessoa extremamente sábia, né? Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Consegue saber se quem pôs o carro na vaga errada, se o elevador está quebrado, se tem problema no refeitório, se alguém passou mal, né? E tudo mais. Mas ele lidera uma equipe mais ou menos de umas 10, 15 pessoas, né? E ele tem uma questão de que ele faz questão todo dia, assim, de acordar 4 horas da manhã, né? E porque ele quer chegar sempre uma hora antes, né? Para checar se está tudo certo, se os botões de emergência estão funcionando e tudo mais, né? E aí quando você pergunta para ele por quê, né? Ele fala que ele precisa lá para mostrar, né? Para fazer o walk the talk, né? Que ele não pode pedir para as pessoas serem pontuais, né? Se ele mesmo não é, né? Mas tem uma história muito engraçada do Sr. Aldo, né, que um dia eu estava tomando café e ele veio me perguntar, assim, falar que está muito preocupado com a minha carreira, né, porque na Rocha a gente tem as salas de reuniões, elas têm vidros, né, e ele falou assim, nossa, Cláudio, eu te via antes na sua época lá como gerente, né, eu sabia que você era gerente médico, cuidava de umas coisas super importantes, né, fazer uma série de slides, né, e tudo mais, né, vinha de camisa, né, calça social, e agora eu estou preocupado com a sua carreira, né, porque você vem sempre de calça jeans, camiseta, né, meio de tênis, né, meio mulambão, né, e o pior de tudo, né, você fica colando os papéis coloridos na parede, né, e eu estou preocupado com o rumo da sua carreira, né. E o interessante do seu Aldo, né, é que depois ele foi percebendo, né, que a Roche começou a ficar com um monte de papel colorido, né, e ele percebeu e entrou na moda também, né, ele percebeu que os papéis coloridos, né, eles eram uma possibilidade muito interessante, assim, de ele sinalizar o que era importante ou não, né. E ele, as coisas que ele fazia já intuitivamente, né, ele começou a usar essa ferramenta, né, de uma maneira bastante dinâmica, né, então é muito legal vê-lo usando os post-its, né, eu tenho muitas saudades, assim, de poder ir no escritório, né, e era muito legal, porque toda vez ele vinha e me falava dos post-its e as cores que ele foi comprando e tal, né. Mas tem uma história, né, do seu Aldo que é bem interessante, né, no sentido de que ele me falava sempre, né, do quanto que eu era médico, né, psiquiatra, né, e tudo mais. Então, acho que me apresentando, né, para quem não sabe, né, meu nome é Cláudio, eu sou médico, né, sou psiquiatra, me formei na Unicamp, fiz residência na Unifesp, né, e eu estou nessa posição de Agile Coach na Roche, né, colando os papéis coloridos quando dava a chance de colar, né. Mas tem uma história do Seu Aldo que é mais interessante ainda, né? Em que ele fez a trajetória de muita gente, né? Que mais ou menos há uns 29 anos atrás ele saiu lá do interior lá do Sergipe, né? E ele veio para São Paulo, né? Tentar uma vida diferente, né? E quando ele voltou para lá, ele não conseguia encontrar a família dele. E ele teve uma ideia muito, muito inteligente, assim. Ele foi no rádio, né? Fez um chamado no rádio e a irmã dele estava escutando, né? E eles se reencontraram, né? E eu acho que são daqueles momentos, né, que fazem muita coisa valer a pena, né, você assistir, né, e conversar com ele sobre isso, né. Mas a história do seu Aldo, né, é que é uma jornada do herói, né, se você parar para pensar, né, porque ele saiu jovem lá de um lugar que ele conhecia, né, da cidadezinha do interior lá do nordeste dele, né, foi entendendo qual que era a transformação dele, foi indo para um lugar desconhecido, né, em São Paulo, uma cidade grande, com muita coisa diferente, né, encontrou pessoas que pudessem ajudar, né? E ele foi se adaptando, se transformou, né? Virou praticamente um paulista, né? E depois ele volta, né? Para o que era conhecido, né? E retorna com a família dele. E essa história, né? É uma história bastante conhecida, né? A maneira que a gente sempre contou histórias, né? Isso vem lá dos gregos, dos mitos, né? Asterix e Obelix, né? O Soldado Ryan, assim também, né? O Harry Potter, né? Então, todas as histórias, claro que com os elementos um pouco diferentes, né? Mas se você parar para pensar, a narrativa é a mesma, né? E o convite que eu faço para vocês, né? Talvez contar um pouco da minha trajetória, né? Nessa transformação pessoal em relação a esse papel, né? Que acho que gera um pouco de estranheza, o fato de eu ser médico e psiquiatra, né? E indo para essa posição. E talvez contando com alguns elementos, né? E linkando aí com alguns elementos da própria jornada da organização que eu faço parte, que é a Rocha, né?
Então, no começo, né, veio o chamado, né, veio a questão de como que a gente poderia fazer as coisas diferentes, né, e eu lembro muito no sentido de quando você começa a facilitar as reuniões, né, das inseguranças, de como você consegue ajudar os times, né. A sorte que eu tive mentores, né, e o Rafael Buzon, meu colega Agile Coach, né, um deles, né, e ele continua sendo meu mentor, né, e é bastante sábio, assim, ter essas interações com eles, né, e eu fui me divertindo muito com ele. E ele foi me apoiando nessa jornada, né. Finalmente, né, a gente vai passando pelos desafios e tentações, né, então acho que talvez quando a gente começa, né, às vezes a gente fica vendo Scrum em todos os lugares, né, a gente quer aplicar em tudo, a gente se empolga, né, e a gente vai percebendo que nem sempre é assim, né. Aí, finalmente, a gente vai ajudando pessoas que possam nos ajudar, né? Eu pus a foto do Bruno, né? Mas esses são um grupo de facilitadores que a gente começou a montar na Roche, né? De pessoas que começaram a nos ajudar em relação a como a gente podia tocar esses times, né? Da melhor maneira e ir transformando esses times. Finalmente, né? A gente vem sentindo, quando a gente vai se transformando, né? A alegria, né, de ver que talvez, né, como os times organicamente vão se montando, né, e vão montando e se entendendo e colaborando, né, eu acho que esses são momentos muito legais, assim, né, que você vê os times, né, e você começa a ver que talvez eles vão evoluindo e você não precisa estar sempre presente, né, mas estar presente quando eles precisam. E finalmente, né, acho que a gente volta um pouco para o conhecido, né, quando líderes da nossa organização, né, pessoas muito importantes, né, começam a refletir sobre os problemas, né, que a gente tinha, né, e as retrospectivas, né, coisas que a gente não levava tanto a sério, né, ou coisas que talvez a gente não quisesse falar tanto, e agora elas são importantes, né, porque o importante é a gente falar sobre os erros, né, para que a gente não cometa mais eles, né, e como as retrospectivas são importantes porque nos levam a outros patamares, né. O convite que eu faço para vocês, no tempo aqui que a gente tem, né, é justamente de que a gente olhe, talvez, essa jornada, né, e aí eu tenho alguns disclaimers para vocês, né, acho que o primeiro deles é o que é o meu olhar, né, e não necessariamente o meu olhar é os fatos, né, mas são muitas das minhas vivências, né. A outra questão é justamente que eu sou um grãozinho de areia, né, de todo o movimento de transformação da organização, né, eu acho que eu sou uma partezinha disso, né. E aí eu deixei algumas pessoas, né, que hoje estão mais diretamente envolvidas nesse ambiente de transformação. E acho que toda a história começa um pouquinho com o contexto, né? E eu sei que o nosso contexto é um pouco diferente, né, da maioria de vocês que estão assistindo essa palestra, né? Então, a Roche atua em diversas áreas terapêuticas, né, e tem diversas soluções, né? Então, como vocês podem ver, né, a gente atua desde áreas da oncologia, né, até neurologia, pneumologia, imunologia, inflamação, né? E o slide está desatualizado, né? Tem muito mais coisa aí também, né? E tem um pipeline gigantesco também. Só para contextualizar um pouco mais, né? Esses são alguns dos números, né, da nossa afiliada brasileira e de como a gente vem trabalhando, né? E aí eu acho que a primeira grande sacada, né? E quando eu fiquei refletindo sobre como que a gente poderia pensar, né? Um big business thinking pensando como uma startup, né? É que talvez, né? O que acontece muitas vezes é que a gente tem várias jornadas, né? Que a gente vai para o conhecido e desconhecido de maneiras sincrônicas, né? E a grande sacada é justamente que a gente nunca deixe de fazer parte das jornadas, mas ao mesmo tempo, né? Cada vez mais a gente se desafia a caminhar, né? A fazer novos caminhos, né? E que fique cada vez mais fácil caminhá-los, né? E juntos, né? Não sozinho. É muito duro às vezes fazer esses caminhos sozinhos, né? Outra sacada é que cada vez que eu acho que a gente tem uma conexão, ou a gente começa uma reunião remota, ou a gente monta um time, um squad, ou cada interação, cada encontro que a gente tem, né, eu acho que é uma jornada nova ao desconhecido, né, em que a gente entra numa parte conhecida e a gente vai no desconhecido, né. Por mais que a gente se planeje, às vezes, o que acontece são coisas desconhecidas, né, e que a gente vai se transformando em relação a isso. E uma das grandes sabedorias é justamente de como a gente consegue ver e observar, né? E tem um psiquiatra, né, que era psicanalista, né, chamado Bion, que me ajuda muito a refletir sobre isso, né? Então, da história dele, né, ele era inglês, né, e ele tinha um problema, né, muito sério. Ele, na pós-Segunda Guerra Mundial, ele tinha que atender muitos pacientes que tinham estresse pós-traumático. E ele não, principalmente pilotos, né, que estavam lutando lá na guerra, né? E ele não conseguia atender todos ao mesmo tempo. Então, ele começou a desenvolver, né, e atender pessoas em grupo. E ele começou a ter um senso muito aguçado, assim, de como os grupos se comportam, né? E muitas vezes os grupos se comportavam com aspectos muito primitivos, né? Aspectos de briga, de conflitos, né? De lutar, de fugir, de depender muito, às vezes, severamente de outro, né? E
a grande sabedoria dele foi que ele começou a entender que a grande sacada era observar os grupos, né, para que ele pudesse aprender e ele pudesse apoiar esses grupos, né, e tirar esses grupos desses estados muito primitivos para que eles pudessem se formar, né, como grupos de trabalho, né. E eu acho que isso acontece muito em organizações, né, então essa, por exemplo, é um exemplo bem legal, né. Para quem não conhece, essa é a Burzorg, né, é uma empresa de home care holandesa, e ela começou com uma cela de 8 enfermeiras, e hoje, se não me engano, tem mais de 15 mil enfermeiras, né? E elas funcionam de maneira muito orgânica, né? Formando células, e essas células se auto-organizam, né? E tem uma rede, né? Que ajuda essas células a se conectar, elas buscam soluções para os pacientes e tudo mais. Mas a sacada deles, e é muito interessante isso, eu tive a oportunidade de conversar com a Gerd, né? Que é uma das pessoas que é responsável, né? Por ajudar essa rede a florescer, é que ela fala que a sacada de observar os grupos, né, é que na hora que a empresa começou a crescer muito, né, muita gente quis participar desse movimento, né, quem não queria não ter chefe, né, quem não queria se organizar e tudo mais, né. E o que ela começou a fazer, e ela começou a notar, e essa é uma sabedoria, né, de pessoas que estão há muito tempo, né, vivendo, experienciando isso, né, e tendo essa experiência, né, que ela deixava com que os grupos se auto-organizassem, né. E ela não ia dando já ponto às pessoas dentro da empresa, né, dando já tarefas. Ela falou assim, não, primeiro vocês vão se organizar, né? E ela tem uma frase que para mim ficou muito na cabeça, né? Primeiro o café, depois o cuidado, né? E ela deixava os grupos, né, 2 ou 3 dias eles se auto-organizando, né? E ela ia dando tarefas e vendo e observando como eles se organizavam, né? Então, uma das coisas que ela fazia, ela falou assim, olha, um dos princípios que a gente tem aqui na Burzorg é que todos os pacientes vão ter atendimento 24 horas por dia, né? Isso incluindo Natal e Ano Novo, como vocês se organizam, né? E se os conflitos ficassem muito pesados, ela falava de uma maneira muito clara, assim, né? Falava, olha, realmente talvez aqui não seja a organização de vocês, né? Então, é um olhar muito diferente, né? E é um olhar em relação aos grupos, né? De como se funciona. E eu acho que isso também veio um pouquinho na Roche, né? Quando a gente começou esse movimento, né? Acho que a gente começou pensando grande, né? Mas a gente começou bem pequenininho, né? A gente começou com um time, né? E muito no sentido de que muitas das ferramentas que a gente usa, né, a gente teve que ser como artesãos, né, a gente teve que adaptar para as nossas necessidades de negócio, né. Eu acho que isso tem muito a ver quando a gente fala de um big business, né, pensando com uma startup, né, então, essa mentalidade de artesão que a gente tem que ter. E como que dessa mentalidade, né, a gente consegue talvez construir alguns tipos de ferramenta que possam entrar aí numa linha de produção maior, né. A outra questão é que cada interação é uma jornada, né, e ela tem que ser entendida como isso, né. E eu acredito que toda interação ela tem que levar a uma transformação e não uma mudança, né? E talvez aqui seja legal a gente diferenciar o que é transformação e mudança, né? A mudança, ela ocorre rapidamente, né? Mas ela depende de um estímulo externo. Na hora que você tira esse estímulo externo, né, as coisas voltam ao estado normal, né? A zona de conforto, né? Mas quando a gente fala de transformação, é bem diferente, né? Quando a gente fala de transformação, a gente está falando, né, de que depende de mais estímulos, né, e tem que se conectar com o que lá está dentro, né, dos nossos porquês, do porquê que a gente está lá, né. E Bion, né, tem um conceito bem interessante, né, que diz muito a respeito, é uma maneira psicanalítica, né, talvez de falar de insights, né, ele fala que a transformação é dar-se conta, né, e uma vez que você se dá conta, né, e se isso leva a um movimento, né, você começa a se transformar, né, e esse movimento, ele é um movimento que não tem volta depois, né, depois que você põe esses insights a funcionar. E o interessante disso é que demanda, né? Demanda que você semeie o solo, demanda que você esteja do lado e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, né, é muito mais duradouro, porque não depende desse estímulo, né? E tem uma correlação bem legal quando a gente fala de neurobiologia, né? Que o nosso cérebro, basicamente, é dividido em 3 partes, né? Uma parte mais racional, né? O neocórtex, né? Uma parte mais límbica, onde estão as nossas emoções, e uma parte mais reptiliana, né, onde estão os nossos controles, por exemplo, de pressão, temperatura, né, etc. Quando a gente fala de mudança, né, é uma ordem, né, é para fazer ação mais pragmática, né, provavelmente meu lobo pré-frontal, né. Mas quando a gente está falando de mudança, né, a gente está falando das nossas memórias, né, e aí vocês têm toda a circuitaria neuronal, né, que cuida dessa, quando a gente olha o cérebro, né, por dentro, né. Isso está relacionado com as coisas que realmente nos movem muito, né. E aí tem a Mariana, né? A Mariana, ela escreveu, né, no LinkedIn dela, eu acho que é muito legal desses eventos a gente poder se conectando, né, com as pessoas, mas ela escreveu uma coisa muito sábia, né, que a gente primeiro precisava desenvolver o trabalhador, né, e depois gerenciar o trabalho. Eu acho que essa é uma das grandes takeaways, assim, né, quando a gente fala de como a gente pode se desenvolver como organização, né?
finalmente, eu acho que tem a questão de aprender, né? E aprender não é nada mais do que fazer novas sinapses, né? Tem um psiquiatra, chama Kandel, que ele ganhou o prêmio Nobel de 2000, que ele conseguiu comprovar isso, né? A partir de usando uma lesma, né? Ele conseguiu comprovar que o aprender não era nada mais nada menos do que formar sinapses. E eu acho que isso está muito conectado, né, com o nosso amigo Taishono, lá do Lean, né, em que ele fala, né, que o sistema Toyota é muito mais no sentido de que ele gostaria que as pessoas pensassem, né, e tivessem a possibilidade de serem criativas, né, no final das contas serem humanas, né, e poderem refletir sobre os problemas, né, e não fugir deles, né, não serem máquinas autônomas que fazem qualquer coisa, né. Eu acho que o aprender está por aí, né. Mas como toda boa sinapse, né, ela tem algumas coisas que precisam acontecer, né? Então precisa ter energia, né? Gasta-se energia para formar sinapse, né? Precisa ter uma frequência e precisa ter um estímulo também. Eu acho que isso tem muito a ver com as mecânicas, né? Quando você começa com esses times, né? De como você vai auxiliando esses times a cada vez mais irem aprendendo aos poucos, né? A frequência, a cadência das reuniões e os estímulos, né, das reuniões. E aí, entrando um pouquinho, né, dentro da Roche, né, o que nos trouxe esse movimento de transformação, né, e esse é meu colega, o Buzon, né, ele escreveu essa frase e eu achei muito, muito sábia, né, e me interessou muito, né, não só pela parte da ansiedade, né, que eu sou psiquiatra, mas justamente de criar esse senso de urgência, né. Eu acho que isso está muito alinhado, talvez, com o que o Saramago escrevia, né, da gente não ter pressa e ser afobado, né, o que acontece quando a gente fica ansioso, né, mas que a gente não perca tempo, né. E para contar o porquê que a gente não pode perder tempo na Roche, eu vou contar uma outra história para vocês, né? Então, lá na década de 80, 90, né, a gente estava passando aí pela epidemia da AIDS, né? Então, muita gente ficava doente, ninguém sabia direito o porquê que acontecia, né? Acometia mais homens homossexuais, né? E essa é uma das fotos icônicas, né? Então, quem se interessar está aí no Times, né? É uma das fotos que marcou a década, né? E a época, e a família liberou essa foto para que justamente as pessoas pudessem se conscientizar, né? E nessa época tinha um garoto, né? Então esse chamava Ryan White, né? E lá pela década de 80, né? Ele tinha hemofilia. E o que acontecia é que a hemofilia é uma doença genética, né? Que os pacientes têm sangramentos, né? E para evitar isso eles precisavam receber transfusões sanguíneas. Em uma dessas transfusões ele acabou se contaminando, né? E acabou desenvolvendo, né? O SIDA, né? A AIDS, né? E a grande questão em relação a isso é que ele foi proibido de ir para o colégio. E ele não aceitou isso, ele achou que não era justo que ele não fosse no colégio por uma questão de preconceito, né, numa época que pouco se sabia. E ele ganhou na Suprema Corte o direito de ir para o colégio, né, e essa luta da família dele, né, é vista como ele virou um movimento, né, dos direitos das pessoas, né, principalmente as pessoas que têm HIV, né, de terem um tratamento, né. E virou um legado, né? E é justamente de como as circunstâncias, né? De como é um legado que consegue sobreviver ao tempo, né? Então, na administração Reagan, né, e o Reagan falava justamente isso, né, de que ele achava que as pessoas com HIV não deveriam frequentar as escolas e tudo mais, né, e como isso muda, né, e como que a história de luta desse rapaz, né, fez com que isso fosse uma lei, né, e fosse hoje, né, ele tem o nome dele, né, dá nome a uma lei nos Estados Unidos para dar direito a que as pessoas tenham o tratamento que elas merecem, né, as pessoas que têm HIV, né, e ele é lembrado até hoje por causa disso, né. Quando a gente fala do porquê que a gente não tem pressa, a gente tem que ter pressa, né, perdão, porquê que a gente tem que ter esse senso de urgência na Roche, né, é justamente porque as nossas soluções terapêuticas podem ajudar com que pessoas ou pacientes como esse rapaz, né, possam fazer as histórias deles, né, e a gente eu podia ficar 5 horas aqui falando para vocês de diversas histórias de pacientes, né, e de pessoas que lutam contra as suas condições e que trazem um enorme valor para a sociedade, né. E aí eu acho que a grande questão que nos move muito é no sentido de como que a gente pode fazer com que esses pacientes tenham a vida mais plena possível, né? E não só ele, né? Vocês viram todo o portfólio que a gente tem, né? E acho que vem uma reflexão muito grande, né? No sentido de como que a gente consegue fazer a nossa própria revolução copérnica, né? Então, não muito tempo atrás, né? Tinha algumas pessoas que achavam que a Terra era no centro, né? E depois, né, a gente percebeu que não, né, que o Sol era o centro, né, e a gente era talvez alguma coisa que orbitava ao redor, né. Quando a gente fala, né, muito do movimento, né, e de como que a gente está caminhando dentro das organizações, é justamente uma reflexão muito grande, né, que em alguns momentos organizações muito grandes, né, achavam que o cliente orbitava ao redor, né, e agora não, né, na verdade a organização orbita ao redor do cliente, né. E eu acho que eu tenho muita sorte, porque desde que a Roche foi fundada, né, esse conceito estava muito claro.
Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que nunca é demais ter a oportunidade de que isso fique escrito de uma maneira mais profunda, né, para que sempre a gente tenha relacionado isso e que a gente cada vez mais consiga pôr o paciente no centro, né. E aí tem uma discussão muito interessante, né, do que é valor, né, de como a gente gera valor, né. Então, o valor, né, é uma coisa que depende de muitas coisas, né, objetivo, perspectiva e percepção, né. E aí tem o Paulo, né, que é o head da Bosch de inovação, né, e ele conversa, ele sempre fala muito disso, inclusive eu roubei a fotinha dele, né. Mas é justamente de que no momento que a gente está, né, com toda essa transformação digital, com vários contextos vindos, várias variáveis, né, a grande questão é que a reflexão sobre o que é valor, né, ela sempre tem que estar na mesa, né, sempre tem que estar na pauta, porque senão a gente pode meter o pé pelas mãos. E só para vocês terem uma ideia, um pouquinho da complexidade da nossa natureza do negócio, né, muitas vezes, né, o médico, que é uma parte importante, né, dessa geração desse fluxo de valor, né, e de como a gente se relaciona, né, ele tem vários papéis, né, às vezes ele é cliente nosso, às vezes ele presta alguns tipos de serviço, ou mesmo às vezes ele presta como parceiro, né. A outra coisa que é interessante, né, é justamente de que o que é valor para algum desses médicos, né, e essa doutora Paola, né, e eu vi uma palestra dela e que ela comentava, né, que uma das nossas soluções terapêuticas, na verdade, dava esperança para quem não tinha mais, né. Então, na verdade, talvez uma entrega de valor gigantesca que a gente dê para esses pacientes, né, das nossas atuações é justamente a questão da esperança, né, e aí vem mais, né, como medir a esperança, né, como gerar mais esperança e tudo mais, né. Então, são todas reflexões que eu acho que não tem respostas fáceis, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que se colocar as perguntas, né? Finalmente, né, tem uma coisa bem legal para a gente falar de Moisés, né? Então, acho que muito dos movimentos de transformação das organizações, né, é como esse movimento, né, do êxodo, né, de ir para a Terra Prometida, né, em que abre-se o mar, né, que as pessoas caminham para essa terra e o mar se fecha, né? Como se os velhos hábitos ficassem para trás e você entrasse numa terra, né? Numa nova onda, né? Mas para isso eu acho que primeiro a gente precisa ser muito transparente, né? De entender de que talvez o que nos trouxe até aqui não nos leve adiante. E a outra questão é a comunicação, né? E muito no sentido de que a comunicação não é o que a gente fala, né? Mas é o que as pessoas entendem, né? E o quanto que a agilidade, né, é uma coisa que não se fala, né? Mas muito mais se sente, né? Eu estou falando de comunicação porque eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios quando a gente pensa numa grande organização, né? Pensando, né? Refletindo e tentando, talvez, adotar algumas práticas como startup, né? E isso vem para o nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro tem uma capacidade limitada, né? De fazer contatos, né? Tem um número famoso aí, que é o Dunbar Number, né? Que fala que a quantidade de pessoas máxima que a gente consegue se relacionar, entender, ter um certo grau de intimidade, né, são 150 pessoas. E justamente o desafio é como que a gente consegue, né, transmitir esses conceitos que às vezes são meio abstratos, né, para mais gente, né, se a gente depende dessa experiência, né. E se a gente comunica, né, a gente corre o risco de fazer com que as pessoas entendam, né, que existem soluções simples para problemas complexos, né? Eu acho que o grande exemplo é o presidente lá dos Estados Unidos, né? Que achava que falou, olha, para tratar um problema extremamente complexo como o coronavírus, né? Basta talvez usar detergente, né? E se a gente não for muito sábio na comunicação, né? A gente entra às vezes nessa questão, né? Dos coaches que acham que podem mudar o DNA, né? Essas soluções mágicas e tudo mais, né? Eu estou indo para um exemplo um pouco extremo, né, mas se vocês refletirem, e eu acho que tem vários exemplos, né, de interações que eu tenho com os colegas, enfim, né, que existe isso, né, as verdades absolutas, né, das pessoas que sabem tudo, né, e que têm talvez poderes absolutos, né. Outra questão das ferramentas mágicas, né, que às vezes a gente acha que pode fazer tudo, né, ao mesmo tempo e pode dar conta de tudo, né, então às vezes a gente tem essa sensação, né, que Scrum é para tudo, né? Mas eu acho que tem uma sabedoria muito grande, né, quando a gente pensa no startup, né, que é a questão do storytelling, né. Então, muitas vezes, né, essa maneira de comunicação mais, digamos, informal, né, essas piadas, né, eu fico muito contente de ver que essas são algumas figurinhas que circulam em alguns grupos de WhatsApp, né, mas elas são mecanismos de comunicação poderosos, né, em que realmente refletem qual que é a questão simbólica por trás do post-it, né, de como que as pessoas estão querendo falar quando compartilham e tudo mais, né. Outra questão, né, a integralidade, né, então na Rocha a gente tinha uma academia, né, e é muito legal, né, tá com muito das pessoas dos nossos times, né, mas
ouvi-los, né, e entender e vê-los, né, na totalidade, né, entendê-los que eles não são só peças ou pessoas que estão lá no escritório, né, mas como que a gente consegue aprender um com o outro e tem prazer de estar um com o outro, né, fazendo essas trocas, né. Mas muito mais, né, às vezes as coisas podem ser muito mais simples, né, de como a gente pode tomar cerveja juntos, né, e falar sobre as coisas, né. Eu acho que isso, às vezes, é mais velho do que anda para trás, né? Então, às vezes eu escuto, né, a agilidade é uma coisa nova, né, tudo mais, mas se você parar para pensar, né, Napoleão fazia isso, né? Napoleão, antes das batalhas, ele tomava cerveja, né, com os comandantes dele, né, antes das batalhas, para que eles ficassem alinhados, né? E essa é uma grande questão de sabedoria, né? A grande questão é justamente de como a gente consegue romper os silos, né? E essa é, para mim, uma das grandes desafios que a gente tem, né? Porque esses silos, de alguma maneira, funcionaram, né? E fizeram sentido, né? E aqui eu roubei uma figurinha do Nigel, né? O Nigel é o head de transformação da Toyota, né? E esse slide me fez pensar muito, né? O primeiro deles porque ele fala que os times precisam aprender, né? A serem times, né? Não é uma coisa automática, né? E aprender, né? É formar novas sinapses, né? Isso demanda tempo, esforço e tudo mais, né? Mas tem coisas mais profundas, né, que é justamente um construto, né, de cognições, comportamento, né, coisas que são muito legais, né, coisas que precisam ser construídas, né. E aí, né, é justamente a questão dos mitos, né, de como se constroem valores das organizações, né. E aqui um exemplo, né, justamente de que os leões, né, antes na caverna significava uma série de perigos, né, conforme a sociedade a gente foi evoluindo, né, tem os bizantinos, né, que achavam que os leões eram espíritos dos maus, né, e eles faziam como se fossem ralis, né, em que o rei ia lá e matava esses leões do espírito maus para fazer o simbolismo, né, de que o líder mata as coisas ruins, né, e que as pessoas podiam confiar nele. E hoje a gente chega, né, do felino também, né, que está dentro de uma nota que representa, né, um valor, né. Então, se você parar para ver, é um papel, né, mas esse papel, como sociedade, a gente chegou num acordo que representa alguma coisa, né. O que eu estou querendo falar com vocês é que, justamente, quando a gente constrói times, né, a gente precisa ter essas construções, né, e a gente precisa ver como que a gente faz isso, né. Então, me parece ser que, muitas vezes, quando os times inventam nomes, identidades e tudo mais, eu acho que é muito nesse sentido, né. Isso ajuda a ter essa meta em comum e o que acredita, né. A outra coisa é justamente de que o que nos trouxe aqui não vai nos levar adiante, né, e talvez a gente não precise mais de jardins, né. Então, lá na Idade Média, né, um rei que punha um jardim bonito desses, né, era um símbolo de poder, porque ele podia abrir mão de plantar coisas, né, para fazer uma coisa que era estética, né. E isso foi passando anos e anos e anos e anos, né, essa construção sobre o poder, né, que chegou no momento em que você tem vizinhos, né, que acabam brigando, né, porque eles querem ter a grama do vizinho é melhor que a outra, né, o jardim é melhor que o outro e tudo mais, né. E são, se você parar para pensar, são construções de poder, né. E elas não fazem mais sentido no mundo atual, né? Por que eu estou falando isso? É porque a grande reflexão é que, muitas vezes, nas grandes organizações, ainda a gente tem esses símbolos de poder, né? Então, os nossos jardins das grandes organizações, aquelas mesas grandes, aqueles restaurantes talvez especiais, né? Aquelas salas de reuniões, né? Que são, que poucas pessoas podem entrar e tudo mais, né? A grande questão é que aquilo fazia sentido, talvez, numa mentalidade em que o líder era aquela figura autoritária que mandava e ai de quem não obedece. E que agora talvez não faça mais sentido, né? Eu acho que os OKRs são ferramentas muito boas nesse sentido, né? No sentido de que ajuda as pessoas a terem alinhamento, né? E realmente focarem no que importa, né? E quebrar essas coisas essas fantasias meio abstratas, né? E muito mais no sentido de que, muito mais do que o objetivo em si, né? Eu acho que a grande entrega de valor dos OKRs é justamente o caminho, né? E como a gente percorre esse caminho, né? E as reflexões que trazem. Então, a gente teve times dentro da Roche, né, em que começou a se discutir, né, o que era a geração de proposta de valor, né, em um objetivo, né, e outro objetivo justamente de como a gente protege o nosso time, né, visto toda a pandemia e todo esse cenário que tem, né, e dessas reflexões, né, reflexões sobre o que é sermos felizes, o que não é sermos felizes, como que a gente entrega valor e tudo mais, né. Eu acho que essas reflexões são convites para que a gente possa se transformar. Eu queria terminar, né, falando dessa foto, né? Então, para quem não conhece, essa é Shiva, né? E Shiva é uma deusa indiana, né, que ela tinha todo o controle das coisas, né? Fogo, ar, terra, né, com as mãos, né? Mas tem uma questão muito sábia, né? Que era a consciência que ela está em cima, né, de uma criança, se vocês estão vendo, né? E a criança respeita a ignorância, né?
Então, acho que para mim é uma das figuras que mais representa, né, quando a gente entra nesse mundo de agilidade, né, é que conforme a gente vai ganhando novas ferramentas, né, e a gente vai aprendendo coisas novas, nossos braços, né, a gente vai aprendendo como se manejar, né. Mas eu acho que a gente nunca pode esquecer, né, que quando a gente fala de relações humanas e quando a gente fala de times, né, talvez a gente esteja, né, fundado dentro da ignorância, né, a gente se apoia muito na ignorância e essa é a nossa condição humana. Talvez, né, a grande questão é que se eu estou vendo um pouquinho, né, é porque eu tive em ombros de gigantes, né, e essas são algumas das pessoas que me influenciaram e são leituras que realmente eu recomendo. Aqui são alguns podcasts, né, para quem se interessar. Aqui tem 2 eventos que eu participo e realmente trazem muitas reflexões e eu realmente recomendo muito para quem quiser se conectar dentro das comunidades, né. Finalmente, alguns cursos, né, que são cursos que realmente mudaram bastante e eu recomendo também, né, do Lini e do Alisson, lá do Software Zen, e algumas leituras para vocês, né, se vocês quiserem seguir também. Eu queria, e eu estou quase finalizando, né, a gente está entrando no chat já, para a gente poder trocar um pouco, né, e eu acho que esse é o grande objetivo, né, é que ao fazer essa palestra, né, eu tive uma plena consciência, né, de que os planos são inúteis, né, mas o planejamento é essencial, né. Então, sexta-feira eu já tinha um storytelling, né, do que eu ia falar para vocês, né. Mas eu decidi mudar isso completamente, né, porque no sábado eu sofri um acidente de carro, né, e a pessoa que estava comigo no carro, a gente não sofreu nada por sorte, né, mas eu cheguei a ter a consciência, né, de que a minha história podia acabar de uma maneira muito abrupta, né. E eu acho que o grande takeaway que eu queria dar para vocês é justamente esse, né, que a gente nunca pode deixar, né, de fazer as coisas certas, da maneira certa, né, e que talvez amanhã possa ser tarde. Né? Então, eu queria deixar meus contatos, né, aí está meu LinkedIn, eu vou postar lá a palestra com todos os links, né, também estou à disposição. Também tem o QR Code aqui, seria muito legal se vocês pudessem dar os feedbacks, né, eu quis talvez fazer uma palestra diferente, né, e eu acho que espero ter trazido um pouco de valor, né, e tudo mais. E que eu acho que a gente nunca pode esquecer de quem é a gente, né? Então, por mais que hoje talvez eu esteja aí nessa tarefa de colar, né, papéis coloridos virtuais, né? Eu nunca deixo de ser médico, né? E se eventualmente puder dar meu grão de colaboração, né? A gente está aí para ajudar vocês e ajudar um ao outro, né? Acho que isso que nos faz humanos, na verdade. É isso. Eu queria usar esses últimos, acho que a Vanessa nos ajuda aí com o tempo, né? A gente tem, acho que talvez 10 minutinhos, né? E tem estamos sim. aí. Fica à vontade. Legal. Então é isso, galera. Estamos aí para trocar ideias e conversar. Boa tarde, tudo bem? Opa! Muito obrigada por compartilhar aqui a sua experiência com a gente e bastante enriquecedor. Que bom que você não se machucou no acidente de sábado. Pois é, foi um susto. Imagino. Cláudio, tem uma dúvida, não sei quanto que você consegue esclarecer sobre esse aspecto. Assim, eu trabalho numa empresa de consultoria, né, se chama Kaiser Associates, a gente tem acompanhado muitos desafios de grandes empresas, de grandes organizações entrando nesse universo de agilidade, né? E assim como a Rocha, acho que tem várias empresas de diversos setores, diversos mercados que estão vivendo essa transformação ainda num estágio muito embrionário, assim. Claro que tem um impacto muito grande na agenda dos profissionais, né, na maneira como eles estão se preparando e aprendendo para conseguir dar conta desse desafio, mas o que você acha no papel da organização, quando ela começa esse processo de transformação, o que você acha que são os 3, 4 pontos que são chaves, né, que são keys para fomentar e ajudar nessa organização toda? Bom, acho que a primeira coisa é o porquê, né? Precisa ter um porquê muito claro, né? As pessoas precisam saber o porquê que elas estão se mexendo, né? E isso precisa ser comunicado da forma, né? Eu acho que, no meu caso específico, a gente tem isso muito claro, né? A gente tem uma questão de que isso é uma coisa de contextualizar um pouquinho, né? A gente não tem uma questão financeira, né? Não é uma transformação por uma necessidade, uma urgência financeira, né? É uma transformação por uma crença de que a gente já faz muito pelos pacientes, né? E a gente gera muito valor, mas que dá para fazer mais, né? Então, acho que essa é uma das questões, né? E o porquê tem que estar muito claro, né? Acho que o segundo ponto é a liderança, né? Eu acho que a liderança tem que estar muito embarcada nisso, né? Porque isso traz mudanças, né? Muito grandes, assim, na maneira como eles se relacionam, né?
Então, você imagina que a pessoa, às vezes, né, a carreira é isso, né, o desejo de chegar lá, né, eu sempre vou chegar lá, né, então o cara é estagiário, aí vai analista, aí vai gerente, aí vai grouper, né, aí vai diretor, aí quando o cara chega lá, aí chega, assim, o movimento, né, fala assim, olha, então, a partir de agora, você vai ser um líder servil, você vai escutar, né, tem o estagiário, tem o analista, né, a gente vai juntar no squad, vocês têm voz igual, né, a gente vai se entender, a gente vai formar times e tal, né? Isso eu acho que demanda, né? Acho que tem uma transformação individual, né? Da alta liderança, né? E dos líderes e tudo mais, né? A E gente finalmente, tem, desculpa, a gente tem não, visto exatamente isso. Com primeiras, as iniciativas começam sempre pensando em reorganizar o modo como a companhia está estruturada, né? Então, vamos repensar a estrutura organizacional, vamos começar a organizar, trabalhar matricialmente, como já fazíamos antigamente, mas vamos trabalhar em times, em squads e achando que só isso vai funcionar, né? Agora a gente vai correr atrás dos nossos objetivos estratégicos, mas agora a gente vai correr atrás em grupo, né, com times, e não mais individualmente. E a gente vê muito os objetivos se perdendo, né? Tipo, olha, a gente agora tem uma papelada enorme, uma maneira diferente de se organizar, mas a companhia em si não mudou culturalmente, né? As pessoas em si, a liderança em si não mudou a forma de pensar e a maneira de cobrar as coisas, né? e acho que é nessa linha, né, Simone? Então, acho que o terceiro ponto que eu ia falar é justamente nisso, né? Que, às vezes, quando a gente está ansioso nesse processo de transformação e tudo mais, né? As pessoas se agarram a ferramentas, né? E, Uhum. na verdade, as ferramentas é uma consequência, né? As ferramentas, elas não deveriam ser o fim, né? E a gente ama soluções, né? Então, acho que precisa ter muita parcimônia, assim, né? Esses conceitos de squadificação, né? E assim, eu posso falar um pouquinho da jornada, né? No começo é tentador, né? Squads é chique, é moda, né? Você vê um monte de postagem, né? O LinkedIn tá cheio aí, né? 50 mil squads e tal, né? E conforme você vai tendo, né? Você vai percebendo como é difícil formar times de verdade, né? Esse movimento de transformação. E como que tem que ser uma coisa meio de artesão mesmo, né? E como você vai se adaptando, né? Eu acho que a gente vem tendo essa vivência. Para a gente era um pouquinho mais claro, né? Porque a gente é totalmente fora de IT, né? Então a gente sabia que a gente ia ter que adaptar, né? Mas mesmo assim é um processo, assim, né? Isso, né? De aprender a trabalhar de uma maneira diferente, né? Que talvez a gente nunca tenha feito, né? De maneira tão efetiva. Né? E é engraçado, assim, eu tenho vários experimentos legais, assim, para contar. Então, a gente fez feedbacks, né? Então, eles fizeram feedback Canvas de mim. Eu imagino que vocês já saibam dessa ferramenta, né? E é Sim. muito legal, né? Porque eles falam, né? Eles começam falando de mim, né? E aí, né, quando eu peço para eles falarem os pontos negativos, né, tem gente que vem me pedir desculpas. Cláudio, olha, eu falei um ponto negativo seu, não era isso, né? Meu Deus, né? E não é, né? É justamente eu quero saber meus pontos negativos, né? Porque é nos meus pontos negativos que eu vou melhorar, né? Muito difícil eu melhorar nos meus pontos positivos, né? Porque esses eu já vejo, já estão lá, né? Mas é justamente nos pontos negativos que são as melhoras, né? É um gesto de carinho falar isso. Né? Outra coisa, né? Ao falar de mim, eles estão falando deles mesmos como times, né? Vários times falam assim, olha, você não é tão efetivo aqui quando eu te vi em outros times, né? Mas, na verdade, né, eu faço parte desse time, né? Se eu não fui tão efetivo, é porque nós, como time, não conseguimos nos construir, né? Então, muito, para mim, assim, às vezes voltar à psiquiatria, né? Tá na minha posição, porque tem esses mecanismos de projeção, né? A galera vai projetando em você, né, os defeitos que elas não querem ver nelas ou nos próprios times, né? E aí a grande questão acho que você precisa ter muita sabedoria, né, de como você lida com isso, né, e de como você promove a reflexão, né? Porque não é sobre você, né, é sobre um papel que você exerce dentro de um determinado contexto, né, e de que, na verdade, você está tendo esses momentos, são momentos que permitem com que a gente possa aprender e se conectar um com o outro, né. Parece simples, né, o feedback Canvas, mas não é, né, eu acho que são coisas muito legais, assim, de serem feitas, sabe, então são desafios, né, esse é um exemplo real, né, de como que essa coisa, né, de aprender a ser times, né, e não fazer, né, e aí eu tenho inputs, né, tem, assim, às vezes a galera, não, ó, você manda um link lá, preenche o feedback Canvas, né, como se fosse a ferramenta, né, os xizinhos, tal, beleza. Não, né, é uma cerimônia, né, eu preciso ouvir vocês, né, a gente precisa ter essas trocas, né, eu preciso entender, é um evento, né, é muito diferente você ver gravado isso, né. E é muito legal, assim, você ter essas coisas, né? E eu acho que são convites para que a gente pense diferente. É isso. Legal, Cláudio. Obrigado por compartilhar a sua experiência.
Tem uma pergunta, Alexandre, não sei se a gente tem tempo aqui, não sei como que tá, Vanessa, se você quiser. Fica tranquilo, temos sim. A gente começou um pouquinho mais cedo, então a gente ainda está aqui com uma folguinha. Tá bom. Então, acho que a Alexandra estava querendo fazer uma pergunta sobre self-awareness, né? Não sei se ela quiser falar. Qualquer um na sala agora pode ficar à vontade para ativar o microfone, tá? Ok. A gente liberou o acesso. Então, Bem-vinda, Alexandre. Boa noite a todos, do outro lado do Atlântico, para falar de Portugal. Espero que estejam todos bem. Antes de mais, Cláudio, parabéns. Foi inspirador aquilo que nos acabou de passar. E depois de tudo aquilo que nos disse, tenho na realidade duas questões. Como é que nós conseguimos materializar o self-awareness da organização? Porque eu acho que aquilo que o Cláudio acabou de dizer exige maturidade muito grande dos elementos da organização e da própria organização. E depois, qual é o ponto cego no meio disto? Porque fala-se tanto, é tão fácil, é tão óbvio, principalmente quando o Cláudio fala, que depois, porque é que não anda, porque é que não funciona? E eu estou numa organização com 150 anos, num dos maiores grupos industriais de Portugal, que eu amo de paixão, mas é difícil essa self-awareness e identificar esse ponto não é? Quebrado, não se percebe porque é que não funciona. Bom, acho que assim, Alexandre, acho que a primeira coisa é que só dá para ajudar quem quer ser ajudado, né? Acho que essa é a primeira questão, né? E aí eu acho que precisa estar muito claro dentro da organização, no sentido de que a gente vai caminhar para esse norte, todos são convidados, esse é um compromisso meu pessoal, né? Que todos estão convidados igualmente, né? Acho que o meu convite é convidar todos a ir nessa jornada, né, e entender que as pessoas têm o seu momento, né, tem a sabedoria do caboclo lá, né, que o cara planta, né, e espera que o fruto venha, né, e quanto mais tempo a gente demora para plantar, mais tempo o fruto sai, né, mas eu acho que tem que ter um convite, né, e eu acho que é um convite para que as pessoas se transformem, né, e talvez muitas vezes o meu papel é falar, olha, o trem está saindo, né, esse senso de urgência, né, olha, não dá para sentar mais na janela, dá para sentar no corredor, ó, dá para ficar em pé, ó, se você correr, você pega. E eu acho assim muito transparente, né, com as pessoas, de falar, olha, esse é o norte que a gente vai seguir, né? Você está convidado, mas não ter a questão paternalista, né, de dar a chance para que as pessoas sejam protagonistas da própria carreira e da onde elas querem ter e fazer suas escolhas e falar, olha, esta é a maneira que a gente está caminhando. Existem outras milhões de organizações que continuam trabalhando de outro jeito, você tem todo o direito de sair daqui. Né? A gente não vai tomar... às vezes é convidativo, né? A gente tomar as decisões pelas pessoas. Né? E não, né? Na verdade, as pessoas, se a gente genuinamente, né? E é difícil, várias vezes a gente é convidado para isso, né? Quando a gente está na loucura e tudo, né? E várias vezes eu acho que a grande questão é justamente de como a gente consegue, né, às vezes, não fazer nada, né, e observar, né, e às vezes não fazer já é fazer muito, né? E ajudando, e isso gera awareness, né, então a outra dica que eu te dou, Alexandra, é as retrospectivas, né, então muitas vezes em organizações que estão muito focadas em resultados e todos, a gente não está tão acostumados a fazer retrospectivas, né. E retrospectivas são maravilhosos momentos de self-awareness, né? De como que a gente pode melhorar, né? A outra questão, de você estar atento aos detalhes, né? De ver e observar. Então, eu tenho casos de times que é muito legal, assim, de ver as pessoas, né? Que a gente começou discutindo sobre desperdício, né? Do desperdício do coffee break, né? Então, tinha um time lá que a gente pedia um monte de coffee break e desperdiçava, né? E aí a grande questão é falar para eles, olha, a gente gosta de desperdiçar as coisas, né? A gente não pode desperdiçar, né? E tem coisas que a gente desperdiça o nosso tempo, né? Olha quanta coisa, a gente é contra o desperdício, a nossa identidade é essa, então vamos mapear as coisas que a gente está desperdiçando. Vocês estão vendo que a gente está desperdiçando um coffee break, vocês estão vendo que a gente está desperdiçando tempo de reunião, que valeria a pena a gente preparar a reunião, né? Vocês estão percebendo como é rico ter essas interações, a gente trocar, né? Conversar, falar sobre ferramentas, né? A gente fala sobre os filhos, as festas, tomar cerveja, né? A gente não quer desperdiçar tempo assim, né? Mas é isso, Alexandre, eu acho que não existem soluções simples, assim, então eu acho que desconfio muito, assim, das pessoas que vêm com soluções simples, né,
A gente está falando de sistemas extremamente complexos, né, de pessoas que se relacionam, né, de novas formações, né, de novas conexões neuronais, novas sinapses, né, dentro da cabeça. Essas coisas que às vezes eu fico pensando, né, quando o cara vem com isso, e tal, né, mas é justamente de como os times se relacionam também, né? Então acho que é mais nesse sentido. Não sei se eu consegui responder para você, né, mas é isso, né, já para self-awareness tem algumas ferramentas que são legais, assim, a gente está testando algumas coisas de health checks e tal, mas aí eu acho que, como toda boa ferramenta, né, precisa ter muita sabedoria na hora de aplicar, né, eu acho que vem antes de uma construção de time, né, e aí o time precisa ter muita clareza do porquê que eles estão fazendo isso, senão entra nesse mindset tarefeiro que sai fazendo um monte de coisa. Assim. Obrigada, Cláudia, gratidão. Obrigada. Não, que é isso.